Da TV Arapuã, você que tem nos acompanhado diariamente, nosso muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, a primeira etapa do Centro de Convenções em Campina Grande será inaugurada daqui a pouco, a partir das 16 horas. Com expectativa, inclusive, de muitas lideranças políticas de todo o estado, numa grande comitiva liderada pelo governador João Azevedo. Michel Bruno tem os detalhes. Inaugurada daqui a pouquinho, por volta das 4 horas da tarde, o Centro de Convenções aqui de Campina Grande, a primeira etapa dessa obra, com destaque para uma grande programação cultural que está agendada para a solenidade. Dentre elas, as apresentações de 10 artistas paraibanos interpretando músicas de Antônio Barros e de Bilil de Campina, fazendo um tributo a esses ícones da nossa cultura que nos deixaram recentemente. Um show do cantor Japãozinho também está programado. Eu vou pedir para o cinegrafista Fabiano mostrar aqui do lado esquerdo já o estacionamento, esse que tem vaga para até 624 veículos. Será entregue também o pavilhão de feiras e congressos. Maior da Paraíba. A estrutura ainda inclui 25 vagas para ônibus, 32 para veículos de carga e descarga, 12 para pessoas com deficiência, 13 para idosos e 542 para o público em geral. A programação inclui ainda brinquedos, programação infantil, pipoca, algodão doce, um mural bem bonito aí, ó, representando os pioneiros da Borborema, não é isso? Cada um deles aí com um instrumento que representa bem a nossa cultura, a zabumba, o triângulo, a sanfona. Então a solenidade está prevista para a partir das 4 horas da tarde, com a presença do governador João Azevedo e demais autoridades para a inauguração da primeira etapa do Centro de Convenções aqui em Campina Grande. Obrigado, Michel, com as informações, inclusive no decorrer da nossa programação. Além do Michel, o Valderedo Borba, assim como também o Washington Luiz, eles estão lá em Campina Grande acompanhando essa solenidade que começa daqui a pouco, às 16 horas. Eu recebo e converso hoje com o vereador de João Pessoa, do PL, Fábio Lopes. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Agradeço o convite. Boa tarde para você que está em casa nos assistindo, toda a técnica, todos os servidores aqui da casa. Um grande prazer participar aqui da primeira vez. A maior audiência, um grande entrevistador jornalista. Obrigado. O senhor que está no primeiro mandato, na condição de vereador de João Pessoa, se candidatou a vereador de João Pessoa, ganhou, vem do segmento empresarial e tem uma aproximação muito forte ali com o Bolsonaro e a família dele. Para quem está em casa, que ainda não conhece o vereador Fábio Lopes, quem é Fábio Lopes? Isso mesmo, eu conheci Bolsonaro lá atrás, trazendo ele a primeira vez aqui com um grupo de pessoas, quando ele era menos do que 1%, na verdade. E aí criou essa amizade, ele nos convidou aí a Brasília, fomos, conhecemos ele, inclusive ficamos no apartamento dele, dormimos lá, passou a ter essa grande responsabilidade e ele fez o convite um dia, na segunda-feira, de meu dia, você paga a missão mesmo, quero ir para Roraima nesse final de semana, um abraço para todo mundo de Roraima, que a gente montou junto, a direita Roraima lá. E de meia-noite eu estava no voo, fazendo a conexão em Brasília, subindo para Roraima, chegando lá na terça-feira, 3 dias antes dele chegar, e ele chegava lá apenas com assessor. E era assim que eram feitos os eventos de Bolsonaro pelo Brasil. Pessoas comuns que se juntavam, eu fui para lá, ele achou a Paraíba muito organizada. A gente teve uma matéria de comunicação visual de pessoas de São Paulo que enviava via aéreo, tudo gratuito para a gente. E a gente chegou lá, montou a direita Roraima, fez um grande evento em Roraima, e aí passou a viajar Piauí, Maranhão, Santa Catarina, e aí outras pessoas, obviamente, assim como eu, em outros estados iam surgindo, e Bolsonaro, como ele fala, ele jogou a rede, né, uma rede de pescador, puxou, várias pessoas boas vieram, algumas ganharam uma oportunidade de ter um mandato eletivo,
outros foram assumir cargos partidários. Isso foi antes da eleição de 2018, né? Muito antes, 2015. 2015. 2015 a gente já estava viajando no Brasil com ele. 2015, 2016, 2017, 2018. E aí a gente teve a oportunidade de ele convidar, a gente fez parte foi vice-presidente nacional do PSL. Para ser quem está em casa, é uma confiança muito grande que ele tinha que ter de 8 pessoas que tinham que assinar que ele seria candidato. Você vê que o general Heleno, ser o vice-presidente dele, no PRP na época, foi traído, a nominata não assinou. Ele foi tentando outras pessoas até que culminou em Mourão. E a gente passou pela equipe de transição, Ministério do Turismo, até que ele nos designou para vir aqui passar 3 anos com uma grande equipe à frente do Hospital Universitário Então, HU. mas o senhor é de João Pessoa, né? É da Paraíba. Sou da Paraíba, sou paraibano. Aí Empresário. foi nessa missão, circulou com ele os estados, depois que ele assumiu como presidente, retornou ao nosso estado. Exatamente. Na verdade, eu sempre fui empresário daqui, do ramo alimentício. Acabei de receber agora, inclusive, uma ligação do trade da Brasel. Mando um grande abraço a todo mundo do trade turístico e de restaurantes e similares aqui do estado e da nossa cidade. E eu saía daqui, ele mandava a missão, a gente ia até Brasília e partia, porque ele só viajava de quinta a sábado, naquela pré-campanha dele. Segunda a quinta, até meu dia ele estava em Brasília, e sábado e tarde e domingo ele tinha que estar com Michele Bolsonaro no Rio de Janeiro. Esse era o compromisso, tinha que estar com a família. Já que a gente defende tanto, né, a família, a gente tem que estar presente com a nossa família. Então as pessoas, como eu no Brasil, em minha situação, eu ficava na Paraíba trabalhando com minhas empresas. E quando tinha alguma viagem para ir, a gente ia antes, fazia o trabalho e retornava. E muitas vezes a gente ia em Brasília, conhecer outras pessoas e ganhar experiência. Então, a gente passou ali pelo Patriota, que vira PEN, né? Não, o PEN que virou Patriota, passou pelo PSC do pastor Everaldo, toda aquela transição de vários partidos que ele tentou ir até ele chegar ao PSL e ser o presidente da República. E aí, como presidente da República, você fez parte do governo também Bolsonaro, de alguma forma? Exatamente, a gente fez parte tanto na forma partidária, vice-presidente nacional, depois a gente deixou a parte partidária nacional, e aí a gente foi integrar a equipe de transição do governo dele. Da equipe de transição eu fui para o Ministério do Turismo. Minha vocação aqui na Paraíba era também o turismo, venho desse trecho que eu sempre tive restaurantes em João Pessoa e no Conde, a gente trabalhava com turismo, colocou lá, e após o Ministério do Turismo, a gente retornou para a Paraíba, também questão familiar nossa, daqui, e ele nos designou para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Que é o HU. Que é o HU, e lá fizemos 3 UTI novas, reforma daquela toda fachada que está lá tudo novo, subestação de energia, os elevadores que viviam parando há 40 anos, reformamos todos, eu, doutor Marcelo Ticiano, doutor Eymar, doutor Eduardo, doutora Tassiana e toda aquela equipe maravilhosa lá, administrativa e médicos, que faz parte do Hospital Universitário. Aí é onde entra logo seguida a eleição, que o senhor resolveu colocá-lo numa exposição para vereador de João Pessoa e está no mandato agora. Isso, aí nesses 10 anos não é só Bolsonaro, a gente também vem de antes da militância de rua. Eu sou um cara que sempre esteve ali com a confraria, com os grupos de direita Paraíba, direita paraibana, direita Mover. Então a gente construiu essa agenda conservadora, né, que se chama hoje bolsonarismo e tudo, grupos de estudo do professor Olavo de Carvalho. Então toda essa nossa trajetória na parte de militância, intelectual, sendo um quadro, um agente e agora uma liderança, coloca nosso nome à discussão, ele pagou a missão, a gente veio para vereador, em 2026 a gente vai trazer ele de volta à cadeira de presidente. Então, nesse caso, o senhor está agora nessa condição de vereador, é alguém que se apresenta como um bolsonarista, de direita. Na condição de vereador, o que é que o senhor entende que pode fazer na condição de vereador? Até outro dia recente nós comentamos aqui sobre o excesso da nacionalização de temas no Poder Legislativo Municipal, que é travado ali um debate entre o senhor, o Marcos Henriques, do PT, assim como também a Elisa Virgínia, que também é de direita igual o senhor. Como é que o senhor observa quando nós falamos sobre essa questão da nacionalização do debate no Poder Legislativo Municipal? Quem legisla, você sabe que está em casa, é o governo federal, a Câmara Federal e o governo municipal. Esses são os principais entes que montam as legislações no Brasil. Então não tem como passar algo na Câmara Federal e a nível nacional e não descer para o município. Na Assembleia Legislativa são outros assuntos e outros poderes. Então não tem como não estar interligado. Você vê uma pauta dessa agora dos aposentados e pensionistas. Como é que não é uma pauta que atinge a pessoa local aqui? Se é a pessoa que dá direito na ponta. Pautas da educação. Muitas pautas, inclusive, o presidente pega e joga para o município decidir. Entendeu? Então não tem como você descentralizar tudo. Temos lá na Câmara Municipal tempo suficiente, é o que eu digo a todo mundo, para tratar as pautas municipais que eu trato. Já trouxe vários projetos interessantes, como temos tempo da pauta nacional. Temos pequeno expediente, grande expediente, e podemos pedir prorrogação de tempo e
da sessão ordinária ou fazer sessões especiais, o quanto for necessário. Então, trabalho enquanto legislador, eu estou lá para fazer à vontade. Os outros vereadores tragam as pautas municipais, estaduais, se quiserem, ou municipais. Temos tempo para tudo. O que a gente tem que entregar para a população, eu trago esse lado de gestor de empresa, o que eu levei para o HU, e tento trazer aqui para a Câmara Municipal de João Pessoa, essa parte de mais técnica, de estar ali olhando os projetos que estão passando, não deixar passar alguns projetos, inclusive, já conseguimos barrar alguns, e, acima de tudo, propor coisas boas e também coisas boas para a nossa agenda conservadora. Fora essa questão da agenda nacional, da agenda conservadora, de vereador, o que é que o senhor, apesar do mandato estar começando agora, o que é que o senhor defende como a sua principal missão como vereador de João Pessoa? Nós já demos entrada em várias situações e algumas vão surgindo e as pessoas pedem nossa ajuda porque são as necessidades locais. Mas, por exemplo, nós demos entrada e somos presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que nunca existiu na Câmara. Até bom divulgar, né? Pauta municipal a gente está sempre fazendo. Então, eu fiscalizo os aparelhos da saúde. Já fui na UPA do Mangabeira, por exemplo, lá na Cidade Verde, e vi lá que estava sem equipe multidisciplinar para trabalhar, estava sem enfermeiros, estava sem equipe de vacinação. Então, nós temos que estar escutando a população e vendo as necessidades. Se está faltando um aparelho de raio-x, uma outra sonografia, nós fazemos requerimentos e estamos fazendo esse mapeamento da saúde, já que eu tenho essa pegada da saúde, que eu vim de uma gestão hospitalar, para poder entregar no futuro algo melhor, algo palpável. Dizer, prefeitura, precisamos entregar isso aqui. Fiz agora um projeto de lei, Bruno, preciso da sua ajuda, muito simples. Aplicativo na palma da mão, não já existe na Prefeitura de João Pessoa? Está lá, a Defesa Civil hoje fez a propaganda, 117 denúncias ou ajudas de problemas na cidade. Por que não tem a ouvidoria da saúde lá na palma da mão do povo? Está um projeto de lei do vereador Fábio, não tem custo nenhum. É constitucional, não gera nenhum custo para a Prefeitura. É bom para você, é bom para o Ministério Público, é bom para o vereador. A população tem que ter acesso e reclamar. Palma da mão. Tiro foto do posto, denuncio, porque não está acontecendo, porque não foi atendido. Minha ficha está horário, eu tenho que ter transparência. O HU a gente tirou de 170 mil cirurgias e procedimentos ano e entregou com 240. A gente colocou 70 mil paraibanos a mais em cirurgias e procedimentos por ano. Nós temos 3 milhões mais ou menos de habitantes, quase 4. A gente colocou 70 mil pessoas num grande hospital sendo atendido, apenas com gestão, sem aumentar o custo. E quem pode contratar o HU, que é um dos melhores hospitais da Paraíba, quem faz a contratualização é a Prefeitura de João Pessoa. Traga essa pauta direto para os vereadores, eles não tinham nem conhecimento, até porque eu não tinha. O HU é mantido, a sua folha, pelo governo federal, que é o mais caro. 85% de uma despesa no hospital é a folha. Então nós temos os melhores médicos pagos. A gestão faz os melhores equipamentos. Quem contrata é o município. Eu botei lá um mamógrafo novo, R$1,5 milhão. Ele tem capacidade, por exemplo, de 2.000 atendimentos, o equipamento com a mão de obra que está paga. Mas a prefeitura vem e só contrata 500. A custo de SUS. Por que de repente contratar em outro laboratório privado mais caro? Então, isso estou falando uma opção. O HU é um grande ambulatório. Inauguramos lá a primeira cirurgia, transplante de córnea, que é alta complexidade. Isso, para ser ampliado, a prefeitura tem que investir. Fizemos lá, do primeiro do Norte e Nordeste, o ambulatório de trissomia 21, síndrome de Down. Ou seja, o único local que tem um ambulatório onde a criança entra e é atendida por toda a equipe multidisciplinar e sai com um diagnóstico completo é no HU. Até hoje a prefeitura não fez um contrato por isso. A gente implantou, tem um gasto, porque lá é um hospital residência para formar alunos, mas atende ali, por exemplo, 50 crianças mês, por que não ser 500? A mamãe tem que sair daqui para São Paulo, para Curitiba, para fazer um diagnóstico completo. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa, normalmente, quando tem um filho de síndrome de Down, alguma coisa, ou leva só no psicólogo, ou só no fono, ou só no TO, ou só no fisioterapeuta, porque ela não tem condições de pagar todos. Mas o HU está pronto ali para receber e fazer um diagnóstico completo. Então, a gente tem a Frente Parlamentar da Saúde enquanto vereador, uma das pautas principais nossas. Fizemos já vários projetos de lei. Se quiser, posso falar mais? Sim, sim. Agora, o colo de mãe, o que é isso? A gente entendeu que muitas mães vulneráveis e não têm o conhecimento, essas que estão de baixa renda e estão cadastradas nos programas sociais. O programa Colo de Mãe, ela dá uma assistência médica, auxiliar psicóloga, de 0 a 2 anos de idade. Não estou falando de financeiro, que aí tem programas do governo federal. Certo. Então, é um atendimento melhor e um acompanhamento para saber o que é que está acontecendo com aquela mãe e com aquela criança. Além de estar salvando vidas, nós estamos custeando, no médio e longo prazo, o custo da saúde no município.
O senhor se coloca, o senhor é vereador do PL, o PL, que é o partido que foi para o segundo turno, fazendo oposição a Cícero Lucena, aqui em João Pessoa, comandado pelo ex-ministro Marcelo Queiroga. O senhor se coloca na Câmara de Vereadores com aquela oposição raiz, ferrenha, igual, por exemplo, o caso do vereador Fernando Milanês, ou aquele mais de oposição mais moderada e mais independente, de acordo com o projeto? Nós fazemos uma oposição forte ao governo Cícero, estamos na rua fiscalizando. Agora mesmo eu mostrei um vídeo ontem, naquele trágico local que o senhor perdeu a vida, ali no Valentina, e no bairro do Valentina, naquela ladeira. Mostramos o quanto nós aprovamos de coisa muitas vezes na prefeitura ou na Câmara, de 70 milhões, 100 milhões, e uma obra barata de 30 mil reais não acontece. Então estamos aí fiscalizando a saúde, batendo de frente, fiscalizando o SAMU, fazendo essa oposição que tem que mostrar a realidade, que não está como o prefeito está dizendo, que está tudo mil maravilhas, mas a população está clamando por atendimento em vários setores. A eleição do ano que vem chegando, alguns partidos já começam ali a montagem das nominatas. O senhor também está colocando o nome à disposição para disputar o cargo de deputado estadual pelo PL? Quem decide isso aí é o povo, é você que está em casa que vai escolher quem vai ser os candidatos e quem vai ganhar. Obviamente o presidente Bolsonaro ele quer o time todo seu na rua. Então o PL é um partido grande, gigante no Brasil, que na Paraíba tem lá por hora acho que uns 6 a 8 políticos. E com certeza numa grande campanha onde tem ali mais de 60 ou 70 opções, já que são 13 federais, 37 estaduais, senadores e governadores, com certeza todos os seus jogadores, como o presidente fala, tem que estar em campo disputando. E se você que está em casa, a população, acompanhar nosso mandato, aprovar e a gente for contemplado de disputar, com certeza a gente vai estar trabalhando para fazer uma João Pessoa e uma Paraíba cada vez melhor. O senhor acha que Bolsonaro consegue reverter a inelegibilidade dele e conseguir a elegibilidade para ser candidato na próxima eleição? Com absoluta certeza. Você vê que eram 3 inelegibilidades eleitorais. Uma já caiu, faltam 2. Essas 2 são as mais simples, né, que é por opinião e voto, porque numa reunião de diplomacia ele disse que não confiava muito nas urnas eletrônicas e aí pegaram isso aqui e fizeram uma celeuma jurídica para ele ficar inelegível. Essa narrativa do 8 de janeiro, que até ontem, quando o general Gomes Freire disse e desfez tudo aquilo que Alexandre de Moraes estava falando, não vai dar outra inelegibilidade a ele. Eles estão querendo criar essa outra inelegibilidade porque elas sabem que essa eleitoral vai cair. Se a gente está num país onde pegaram uma pessoa e descondenaram, porque Lula está condenado por uma operação de 45 bilhões de reais desviados, que é a Lava Jato, e foi descondenado para sair candidato. Imagine Bolsonaro que não roubou, não matou, não criou nada. Ele deu a opinião dele. Então a gente tem certeza que se seguirmos a nossa Constituição, o presidente Bolsonaro vai ser sim elegível e vai ser o presidente do Brasil em 2026. Vereador Fábio Lopes, obrigado pela participação conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço, obrigado pela participação. Você que está em casa, nos acompanhe. Fábio Lopes, ponto 38, e acompanhe Bruno aqui, que tem feito um grande trabalho. Obrigado, Fábio. Um grande abraço. É rápido intervalo comercial de 1 minuto. Daqui a pouco eu volto com mais novidades aqui do nosso programa.